Gente, boa noite, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje a gente vai dar início à série de mensagens no livro de Jonas e vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom, Tu és fiel, Senhor, mesmo quando nós somos infiéis. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor sobre nós. Nesse momento eu quero Te pedir, Senhor, que Tu fale aos nossos corações, Pai. Eu clamo pela Tua graça, Senhor, e pela Tua misericórdia, Deus. Pelo que nós vamos estudar aqui agora, Senhor, por esse primeiro capítulo do livro de Jonas, Pai, eu Te peço que, por favor, Senhor, Tu fale aos nossos corações, Pai. Essa é a minha oração, Jesus. Que nós possamos aprender, Senhor, com esse primeiro capítulo. No nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Gente, tinha uma arte bem bonitinha para botar ali atrás, mas também isso é o que menos importa. Também. O título dessa mensagem do primeiro capítulo é Fugindo. E a gente vai poder entender por que isso. No ano 397, Ambrósio, ele era governador de Milão. Ele era um governador respeitadíssimo por todos, o povo amava ele. Certo dia ele foi para o centro de Milão, para uma reunião, numa igreja onde seria eleito o novo bispo de Milão. O que acontece? Ambrósio, ele pede a palavra e, como existia uma agitação enorme no meio dos italianos, por conta do arianismo, que era muito forte naquela época, e também por conta do partidarismo, digamos assim, daqueles que iriam ser candidatos ao bispado, obrigado, brother, ao bispado, ele pediu a palavra. E quando ele pediu a palavra, ele exortou o povo com uma eloquência que era digna dele. O que acontece? Quando ele termina de exortar o povo, orientando ele sobre uma votação consciente, o povo começa a admirá-lo. E de repente alguém grita do meio da igreja, da catedral: Ambrósio Bispo! Ambrósio Bispo! Todo mundo agora começa a repetir esse grito: Ambrósio Bispo! Ambrósio Bispo! Gente, esse clamor acabou com a vida política de Ambrósio. Quando ele saiu daquela igreja, ele voltou para a sua vida acadêmica, para a sua vida política, sendo que, fugindo da multidão, ele se recolhe na sua casa e, junto com ele, 9 prostitutas, para sujar a sua imagem e tentar fazer com que o povo parasse de clamar por ele como bispo de Milão. Só que isso não deu certo. Quanto mais ele provocava, mais o povo clamava Ambrósio Bispo. É interessante porque ele tentou fugir, ele tentou se esconder, mas foi em vão, gente. Final da história, Ambrósio, futuro mentor de Agostinho de Hipona, veio a se render à insistência do povo e acabou concordando com o bispado. E aí, se você quer conhecer melhor essa história, é uma série do escritor Justo Gonzalez, que é a história ilustrada do cristianismo. Se eu não me engano, da série, esse é o primeiro livro. Fantástico, fantástico. Bom, a Bíblia e a história mostram para nós uma resistência de muitos homens que foram chamados para o ministério profético e para o ministério do ensino. Mas poucas histórias são emblemáticas como a história de Jonas. E eu quero apresentar para vocês agora, nesse momento, a história de Jonas. A gente vai estudar sobre um profeta que foi chamado por Deus para pregar numa nação assíria, e a gente vai ver o seu chamado, a sua fuga
o arrependimento, a restauração e a conclusão de todos esses episódios durante esses 4 capítulos. Só que para a gente poder entender melhor aqui, Nínive é a capital da Síria. Aí eu quero deixar claro aqui, da Assíria, certo? Nínive ela é capital da Assíria. E a Assíria é o grande poder mundial dos tempos antigos, para ser mais exato, 770 antes de Cristo. E ela tem incomodado demais a Síria. Elas eram inimigas também. Só que o que acontece? A Síria, ela tem deixado Israel em paz nesse período. E nesse período, sob o domínio de Jeroboão II, Israel está começando a reconquistar a paz e ela está começando a reconquistar os seus territórios. Tudo isso vai ser descrito em 2 Reis, capítulo 14, certo? O que a gente vai perceber aqui? No capítulo 1 de Jonas, o que ele revela para a gente? Ele revela para a gente que nós precisamos saber o que Deus quer que a gente saiba. Nós precisamos saber o que Deus quer que a gente saiba. E você sabe o que Deus quer que você saiba? E aí, você sabe o que Deus quer que você saiba? Eu sei, mas sei o quê? Bom, sabendo ou não, eu quero convidar você agora a entrar nesse navio e viajar comigo pelos mares antigos e que você e eu possamos descobrir através dessa história, desse primeiro capítulo, que existe um Deus que opera onde nós não operamos e que Ele faça algo na minha vida e na sua vida através dessa história. Sendo assim, eu quero desejar para vocês uma boa viagem. E a primeira lição que nós vamos aprender nesse capítulo 1 de Jonas é que Deus governa. E eu não vou ler o capítulo todo, mas eu só vou ler alguns versículos para vocês entenderem. Eu vou ler o primeiro versículo, depois a gente vai para o versículo 10 e depois nós vamos pular para o versículo 17. Olha só, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue com ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Versículo 10 agora. Ele recebeu uma ordem, ele não obedeceu essa ordem, e o versículo 10 conta as consequências da desobediência dessa ordem. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. O último versículo: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Primeira lição que a gente vai aprender aqui é que nós precisamos saber que Deus governa. O que é que Deus quer que nós saibamos? Primeira lição, nós precisamos saber que Deus ele governa. Dos versículos 1 ao 7, a gente vai começar a olhar isso aqui, gente. Deus ele governa, ele tem todo o controle do universo, ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. O seu poder, ele transcende a nossa compreensão humana. Todo mundo compreende isso, todo mundo já ouviu isso em alguma perspectiva profunda ou rasa, que o conhecimento que nós temos acerca de Deus, ele não é 100%, porque a nossa compreensão, por mais lógica e profunda que seja, ela não consegue aprofundar transcendentalmente o conhecimento acerca de quem Ele é. Bom, Deus opera em diversos lugares. Ele opera onde Ele quer, como Ele quer
do jeito que Ele quer. Então, onde é que Deus ele está operando aqui nesse contexto? Onde Deus está operando? No capítulo 1 de Jonas. A Assíria era um poderoso império nessa época, como eu já falei. Ela era violentíssima, ela era cruel demais. Ela não tinha piedade com ninguém. Dos países vizinhos até os mais distantes, todos eles tinham medo da Assíria. Todo mundo já ouviu falar em lenda urbana. A lenda urbana da época é que a Assíria era a nação mais perversa do mundo antigo. Será que Deus estava operando naquela grande nação no momento? Será que Deus estava operando naquela nação? E o Egito? O Egito também era uma nação muito poderosa naquela época. Será que Deus estava operando no Egito também? Existe uma outra cidadezinha ali, bem pertinho. Ela é um pouco maior que Judá. Todas as pessoas ali, elas usam o nome de Deus, mas elas usam o nome de Deus em vão. E Deus levanta um profeta daquela cidade, gente. Se você fosse procurar um profeta, onde você iria procurar um profeta? Bom, nesse caso nós iríamos encontrar o profeta na cidade de Gat-Efé, uma cidade muito pequenininha, perto de uma outra cidadezinha que surgiria anos depois e ficaria mundialmente conhecida como a cidade que deu a luz ao Salvador do mundo, Nazaré. Bem pertinho dali veio Jonas. Ele foi um seguidor de Elias. Ele foi alguém que influenciou Amós, que influenciou Oséias também. E aí a gente vai perceber que às vezes Deus opera onde nós não esperamos que Ele opere. Agora pensa comigo. Se tivessem dito há 2000 anos atrás que o Deus encarnado estava no mundo, onde é que você iria procurá-lo? Você iria procurá-lo ele no interior da cidade de Nazaré, naquela oficina onde ele trabalhava como carpinteiro. Se você estivesse no século XVIII, procurando pelo maior pregador do mundo que o mundo britânico já conheceu, alguém que chegasse perto de você e dissesse o seguinte: olha, ele ainda é um garotinho, você não vai encontrar ele pelas ruas. Onde você o encontraria? Você ia ter que ir lá na cidade de Gloucester, e nessa cidade você ia encontrar um pequeno bar de esquina, e subindo a escadaria desse bar, na parte de cima do bar, você iria encontrar um garotinho muito pequenininho. Lá você encontraria um garoto chamado George Whitefield. Quem iria dizer um dia que um dos maiores pregadores que o mundo britânico já viu teria morado em cima de um bar? E, poxa gente, Deus ele opera, ele continua operando. Se você olhar para uma criança, você vai olhar com menosprezo ou você vai valorizá-la? Nunca olhe para uma criança menosprezando a capacidade que pode existir dentro dela, pois muitos fizeram isso, e aquele garoto gordinho que não gostava de jogar bola, aquele garoto gordinho que não tinha muito simpatia com os esportes, mas vivia dentro da biblioteca do seu avô porque amava livros, um dia encontraram ele e valorizaram esse garoto. E mais tarde nós vamos conhecer o príncipe dos pregadores chamado Charles Spurgeon. Gente, Deus opera onde nós não esperamos que Ele opere. Deus não diz muitas vezes o que você espera que Ele diga. Deus ele não diz muitas vezes o que eu espero que Ele diga para mim. E é isso que nós vemos aqui, por exemplo, no versículo 2. Nem sempre
Deus ele vai falar com a gente como nós queremos. Às vezes nós ficamos até bastante contrariados. E Jonas, aqui nesse caso, ele ficou muito contrariado porque Deus estava dando uma missão específica para ele, que era pregar na Síria. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. O profeta, ele não pode negar a ordem de Deus. Quando o profeta ele é chamado por Deus, ele tem que cumprir a missão que Deus coloca no coração dele. Nós fomos chamados para servir ao Senhor, não para fazermos do jeito que nós queremos fazer. Deus ele nos chama para fazermos o que Ele quer que a gente faça. Poxa, só que Jonas ele ouve aquilo e aquilo causa uma repulsa no seu coração. Por quê? Nínive era a capital da Síria e aquela cidade monstruosa tinha um ódio mortal pelos judeus. E ele sabe que a pequena Israel naquela época, população pequena, ela poderia ser tocada pelos assírios. Ele não queria que Israel sofresse. E embora Deus mandasse ele ir pregar na Síria, ele não queria que aquelas pessoas fossem alcançadas pelo Evangelho. E é muito interessante porque isso é o mesmo que você mandar um cara do Talibã ir pregar para Barack Obama, por exemplo. Ou é a mesma coisa que você pegar um judeu ortodoxo para ir pregar para um judeu xiita. Não tem como. E Jonas ele tem essa repulsa no coração. A Síria ela poderia ser uma ameaça para o pequeno Israel. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe. Ele ouve esse comando de Deus, mas ao invés de obedecê-lo, o texto diz que na parte B do versículo 3, que ele comprou uma passagem e embarcou para Tarsis. É interessante porque Jonas ele investe dedicação, ele concentra as suas energias para uma cidade ao qual Deus não tinha mandado ele ir. Jonas fugiu porque conhecia bem a Deus, e de bom grado Jonas ele teria saído de Israel, e ele teria viajado a Nínive para pregar a condenação daquela grande cidade. O que assustava não era anunciar os juízos nas ruas de Nínive, mas o que assustava Jonas era justamente saber que Deus iria possivelmente poupar uma nação da qual era a maior inimiga de todos os judeus. E aí eu quero que vocês prestem atenção. Eis a explicação da fuga de Jonas. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei quando eu disse que fugiria para Tarsis? Por isso eu me adiantei e fui embora, pois sabia que Tu és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que Te arrependes do mal. Isso já está lá no final, no capítulo 4. Os marinheiros sabiam que uma influência divina estava tomando conta do mar. Os marinheiros sabiam que existia algo fora do normal acontecendo, que fugia de uma perspectiva natural e transcendia para uma espiritual. E é interessante porque nós percebemos isso, porque nos versículos, por exemplo, aqui, 6, o capitão ele levanta e vai ao encontro de Jonas quando todos estão desesperados e ele é o único que está dormindo, e ele fala assim: como é que você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Estão todos desesperados, gente. Talvez Ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Os marinheiros tentaram acalmar a tempestade jogando tudo no mar, e isso trouxe também uma grande despesa naquela viagem, fez com que eles perdessem tempo de objetivo ao seu destino final, e os materiais dos quais eles estavam levando também foram perdidos no caminho. O que a gente percebe com isso?
que a desobediência de um profeta, ela faz com que todas as pessoas que convivem com ele também sejam prejudicadas. Quando nós desobedecemos a Deus, nós não prejudicamos somente a nós. Possivelmente a nossa desobediência também vai fazer com que outras pessoas sofram consequências. E aqui a gente percebe isso nessa história. Jonas, ele estava com um coração tão duro que nada do que estava acontecendo ofuscava seu coração. O que ele estava fazendo? Dormindo. Talvez naquela hora, quando o capitão olhou para ele e falou: por que você está dormindo ainda? Por que você não levanta e clama ao seu Deus? Talvez ele tenha piedade de nós. Possivelmente naquela hora, Jonas tinha, a ficha de Jonas tinha caído. Aqui a gente vai perceber que ninguém consegue fugir de Deus. Jonas, ele tentou fugir de Deus, desobedecendo ele e indo embora. Só que mesmo fugindo dos propósitos do Senhor, o Senhor foi ao encontro dele onde ele não poderia mais se esconder. Salmo 139, o salmista dizendo: para onde poderia fugir eu da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás, e se eu descer ao mais profundo abismo, lá a tua mão direita também me susterás. Nós não temos como fugir de Deus, gente. Você não tem como fugir de Deus. E o fato dele controlar tudo, a gente vai perceber aqui que até a sorte que foi lançada dentro daquele navio, Deus controlou. Se você duvida que Deus controla as sortes, perceba comigo que Jonas, ele estava naquele processo. Quando ele acorda, os marinheiros lançam a sorte para ver o que está acontecendo, e até um simples empapau, até um cara e coroa, Deus controla. Se você pensa que nada não foge do controle de Deus, que alguma coisa foge do controle de Deus, esteja enganado disso. Se você acha que as sortes que muitas vezes são coincidência para nós, fogem do controle de Deus, ela não foge do controle de Deus. Pensa um pouco comigo agora. Eu queria que vocês pensassem um pouco comigo. Se nada foge do controle de Deus, eu queria que vocês pensassem comigo agora. O fato de vocês ter vindo aqui hoje não é uma coincidência. O fato de você estar sentado do lado da pessoa que você está sentado, você acha que é uma coincidência? Eu sofri muito na minha infância por não saber quais eram as minhas raízes biológicas por parte de pai, porque eu fui fruto de um adultério. E isso angustiava meu coração até que eu tive um encontro com o Senhor. Hoje eu não sofro mais com isso. Mas nada foge do controle de Deus. Eu lembro que na minha infância, o fato de eu ter caído dentro de um rio, lá em Manaus, aqueles igarapés, eles cortam a cidade, e eu caí dentro de um daqueles rios com 1 ano de idade. A correnteza me levou e quase eu morria, e eu fui salvo por algum motivo milagroso que eu não sei explicar porquê, e isso foi uma coincidência. Eu lembro que quando eu morava no Rio, tendo 5 anos de idade, eu caí de uma laje de cabeça para baixo e bati a cabeça no chão e não morri. Isso é alguma coincidência? Eu não sei. Eu sei que eu estou vivo pela graça e a misericórdia de Deus. Você está aqui hoje. Por que você está aqui hoje? Se você está vivo hoje, por que você está vivo hoje? Você sabe quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Você sabe o que Deus te chamou para fazer? Você sabe por que você está aqui hoje ouvindo isso? Você sabe por que você veio para a igreja hoje? Você sabe por que tem ouvido o evangelho há tanto tempo, dia após dia? Gente, reflete comigo. Pensa comigo agora. Alguém deixou uma caneta cair. Será que isso é um acidente? Coisa simples. O semáforo ele fechou e você não atravessou, e por conta disso talvez um acidente não tenha acontecido com você. Isso é uma coincidência? Deus ele governa tudo. A nossa visão ela é limitada dentro de um raio quadrado. Nós não conseguimos ver aquilo que transcende a nossa visão. E aí o salmista Davi no Salmo 139 de novo diz no verso 4: antes que a palavra chegue à minha boca, você já sabe inteiramente o que eu vou dizer. O que é isso? Onisciência de Deus, Ele sabe de todas as coisas. E quando nós desobedecemos a Deus,
E quando a rebeldia toma conta dos nossos corações, quando a gente coloca o pé na estrada da desobediência, nós nos tornamos causadores de problemas e nós não somos instrumentos de solução quando isso acontece. O pecado ele faz com que as pessoas se escondam. O pecado da desobediência faz com que a gente se atrofie e se esconda por trás de justificativas. Quando o crente foge, tem muitos cristãos que fogem. Quando o crente foge, ele não atrapalha somente a ele mesmo, ele atrapalha a todos. A tempestade que o atinge também vai fazer com que todas as pessoas sofram consequências dentro do barco. Quando nós desobedecemos a Deus, a tempestade da qual nós estamos vivendo provavelmente afetará a nossa família, provavelmente afetará as pessoas que nós mais amamos. E se você for parar para olhar, as pessoas que geralmente nós mais machucamos são as pessoas que nós mais amamos, porque são as pessoas que estão mais próximas de nós. A grande verdade aqui é que Deus ele não desiste dos seus filhos, embora os seus filhos deem bastante trabalho. Grande verdade é que Deus ele não desiste de pecadores falhos como nós. Ele não desiste. Você pode até fugir dos propósitos dele, você pode querer chutar o pau da barraca, você pode não querer mais saber das promessas que o Senhor já fez para você, você pode não querer mais perseverar, você pode agora, por exemplo, desistir de viver uma vida de fidelidade ao Senhor. E aí eu abro até um paralelo aqui, só um parênteses bem rápido, falando de relacionamentos, por exemplo, daquelas pessoas que já estão esperando há tanto tempo ter um relacionamento, porque querem namorar, casar, enfim. Esse é só um dos pontos, tá? Existem muitos que refletem desobediência, e muitas vezes a gente toma decisões erradas, porque simplesmente não esperamos, não queremos mais obedecer a Deus com paciência e perseverança. E não é somente no relacionamento, e sim em qualquer outra área da vida. Quando nós desobedecemos a Deus, sofreremos consequências terríveis. John Stott, ele dedicou um capítulo para falar sobre Deus no livro Porque Sou Cristão. E aí ele fala sobre Deus como um cão de caça. E ele diz que o cão de caça dos céus, ele não desiste dos seus e continua farejando eles até encontrar. E por que ele fala de um cão de caça? Porque um cão de caça, ele quando se solta dentro de uma floresta, ele vai caçando a presa, ele vai perseguindo ela, ele fareja ela, ele tem paciência, ela se esconde e ele vai atrás da presa, e chega uma hora que o encontra e pega. Por isso que ele disse que o cão de caça dos céus está farejando os seus na terra. Gente, que tremendo isso. Jesus ele nos assegura em suas parábolas que quer estejamos conscientemente buscando a Deus e quer não, Ele com certeza está nos buscando. Se você fugir de Deus porque você está cansado, se você quer fugir de Deus porque alguém já lhe machucou e você não quer mais saber de igreja, se você foge de Deus porque você não aguenta mais levar pancadas, porque as pessoas machucam a gente e nós agora nos escondemos através de mecanismos de defesa, porque não queremos mais sofrer consequências, pense bem, porque você pode fugir, mas Deus não vai desistir de você. É interessante porque Agostinho, em suas confissões, ele registrou essa caça divina também, e ele disse assim, tu me chamaste porque gritaste por mim e vencestes a minha surdez. Isso é brilhante, gente. E o teu esplendor pôs em fuga a minha cegueira. Tu exalastes teu perfume e agora eu respiro ele. Agora eu suspiro por ti. Eu te saboreei e agora eu sinto fome e sinto sede. Não quero mais fugir de ti. O que você faz quando você não sabe o que Deus quer que você saiba? Segunda lição que a gente vai aprender aqui é que nós precisamos saber o que Deus ele restaura.
nós precisamos saber que Deus restaura. Há uma frase bem conhecida que diz que o mundo ele não é movido por respostas, não é verdade? Que o mundo ele é movido por perguntas. Se você for parar para olhar, é bem verdade isso. Os maiores conflitos da humanidade não são por respostas, são por perguntas. Só que a bem verdade é que Deus ele usa palavras. E nesse caso aqui, Deus ele usa perguntas, gente. Todos os marinheiros estão agora ao redor de Jonas. E eles estão fazendo perguntas. No versículo 8 está dizendo assim, ó: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Povo para perguntar com só a gota, meu Deus do céu. Mas também em meio a tanto desespero, gente, o caos tomando conta daquela tempestade, é lógico que eles queriam uma solução, por isso que eles fazem tantas perguntas. Agora Deus ele abençoa também, não somente com perguntas, mas Deus também, ele utiliza dessas perguntas para fazer com que respostas venham à tona. Veja só comigo, Jesus ele usou perguntas. Cristãos reformados fazem perguntas. Nós precisamos fazer perguntas acerca daquilo que nós não sabemos. Nós precisamos fazer perguntas daquilo do qual nós não temos 100% de certeza. Nós precisamos fazer perguntas. Você faz perguntas? Isso é uma pergunta. Se você não faz perguntas, você precisa fazer. Porque, poxa, cristãos reformados, mal-humorados, são aquele tipo de cristãos que falam: meu Deus, não acaba não essa pregação. Nós precisamos fazer perguntas. Nós necessitamos fazer perguntas. Agora, eu estou aqui pregando, e agora eu digo para vocês que Deus vai utilizar de respostas. Deus usa respostas. Olha o que Jonas fala, respondendo à pergunta que aqueles marinheiros fizeram, versículo 9: eu sou hebreu, adorador do Senhor, dos céus e da terra, que fez o mar e fez a terra. Poxa, se ele não temia ao Senhor quando fugiu, pelo menos aqui, ele está demonstrando uma enorme responsabilidade e temor ao Senhor. Se quando o caldo engrossou, quando ele ouviu a palavra de Deus e não quis obedecê-la, aqui Jonas está mostrando um temor ao Senhor profundo. Porque quando eles fazem a pergunta, ele diz: eu adoro o Deus dos céus que fez esse mar, que fez a terra, e agora nós estamos sobre o seu controle, navegando sobre a sua criação. Gente, tá certo, tudo bem. Ele está fugindo de Deus. O temor do Senhor é muito claro aqui. Mas ele está fugindo de Deus, e agora? Consequências absurdas vêm ao encontro daqueles que fogem de Deus. E agora os marinheiros querem fazer outra pergunta, eles estão desesperados também. O que nós faremos? O que nós faremos com você para que esse mar se acalme? Versículo 11. Agora o caldo engrossou, meu irmão. O que vai acontecer com Jonas? O interessante é que 15 minutos antes, ele não tinha ideia da resposta que ele vai dar. Só que agora ele responde assim, no versículo 12: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. O que a gente percebe aqui? A gente percebe aqui que através dessas perguntas e também pela tempestade, Deus está fazendo algo no coração de Jonas. Através de circunstâncias difíceis da qual muitas vezes nós passamos, Deus, Ele faz no nosso coração cirurgias profundas que nenhum médico poderia fazer. Através de turbulências agitadíssimas e de mares furiosos, Deus, Ele toca naquelas áreas mais profundas do nosso coração, que já estão hibernando há muito tempo, e traz à tona com um despertamento, para que posicionamentos sejam mudados. Gente, isso é fantástico, glória a Deus por isso. Em meio ao caos,
Deus vem ao encontro dos nossos corações, fazendo aquilo que ninguém mais pode. Stuart Elliott, um pregador britânico, bem velhinho, ele disse assim, falando desse momento da passagem, ele disse que Jonas, esse homem, de forma alguma queria que Deus fosse generoso com os pagãos. Está, na verdade, disposto a sacrificar agora por pagãos perdidos. Percebem a diferença? Ele não queria ir lá para a Síria, porque ele não queria que Deus tivesse misericórdia daquela nação. E agora, em meio ao caos, em meio a uma tempestade violenta, Deus faz com que a ficha caia no seu coração e ele saia dessa hibernação profunda e perceba tamanha tragédia ao qual ele estava cometendo aqueles marinheiros e quão grande era o seu pecado. E agora, em meio a essa tragédia, ele olha para pecadores dentro de um navio. E tempos anteriores ele não conseguia olhar para gentios pagãos. Gente, Deus ele faz isso com a gente. Deus ele faz no nosso coração aquilo que nós não podemos fazer. Deus ele faz com que nós liberemos perdão para aquelas pessoas que já magoaram a gente profundamente, fazendo aquilo que nós não podemos e não conseguimos fazer numa perspectiva natural. Às vezes damos murro em ponta de faca, mas quando Deus vem ao nosso encontro e mexe com as estruturas da nossa vida, nós conseguimos fazer aquilo que jamais pensaríamos um dia. É uma bênção isso. É uma bênção porque quando nós começamos a olhar para a nossa vida e percebemos tudo aquilo que Deus já fez, e percebemos também que tantas coisas ainda precisam ser trabalhadas, é um filme que passa na nossa mente, não é verdade? As imagens elas marcam as nossas vidas, não é? Quando nós pensamos em imagens, elas nos marcam. Aqui, esses marinheiros contemplaram uma tempestade, eles contemplaram a fúria do mar, eles contemplaram o balanço do barco. Eu gosto de olhar para esse cenário e perceber essas imagens. Por isso que Jonas disse lá do olho do furacão: eu adoro o Deus dos céus que fez o mar, que estamos navegando e fez também essa terra. Depois peguem-me e joguem ao mar. Agora o caldo engrossou, meu irmão. Agora o caldo engrossou. O arrependimento em meio ao caos, Deus utiliza dessa situação para nós começarmos a ter posicionamentos extravagantes. Em meio ao caos, Deus restaura o coração de perdidos, Deus muda o coração de cristãos para fazer com que eles tenham posicionamentos que nunca pensariam antes fazer. E agora ele fala: lancem-me ao mar, e essa tempestade vai desaparecer. Gente, Deus usa pecadores. Você já parou para prestar atenção nisso? Deus usa nós. Deus usa pecadores. Jonas, ele foi um homem muito contraditório. Ele confessa crer no Criador, Deus soberano, mas o que a gente percebe aqui é que ele tem uma fé ortodoxa, mas a sua atitude, ela está completamente desalinhada à sua teologia. Ele é muito contraditório. E aqui nós percebemos que em meio a essa contraditoriedade, mesmo assim, Deus o usa para pregar para pecadores e salvá-los. Embora pecador, Deus trabalha na vida de Jonas, e por graça e misericórdia, Ele salva pessoas. Eu quero contar para vocês agora a história de Clark. Ele era pastor de uma igreja nos Estados Unidos, o pastor Sênio, um homem de Deus. Certo dia ele teve uma recaída, lembrando da sua juventude, e voltou para o mundo das drogas.
Ele na sua juventude era viciado em heroína e a igreja soube da sua queda e a igreja o expulsou. A sua esposa não aguentou o vício de Clark e o abandonou, e ele agora passa a morar nas ruas, vivendo como mendigo. O tempo passou e Clark se tornou um mendigo, até que certo dia, um grande clube de motociclistas dos Estados Unidos, que cruzavam fazendo a Rota 66, encontraram Clark no chão e levaram ele, deram um banho em Clark, colocaram roupas novas, deram comida para ele e colocaram Clark agora, não mais para ser pastor de uma igreja, mas agora Clark estava por trás de um bar, sendo balconista daquele bar, atendendo todos aqueles motociclistas e tendo uma vida totalmente diferente da que ele tinha antes. O tempo passou, mas Clark não esquecia do seu Deus. Embora todas as pessoas que ele amava tinham esquecido dele. Ele conseguiu uma Bíblia velha e todos os dias por trás daquele balcão ele lia aquela Bíblia. E aos prantos ele orava ao Senhor, lembrando da sua época onde ele tinha uma comunhão intensa com a igreja e com os irmãos. Certo dia, naquele bar, aqueles homens violentos, aqueles homens eram perigosos. Uma jovem está vindo na direção daquele bar e quando ele percebe que aquela garota não fazia parte daquele ambiente, ele pula do balcão e ele vai ao encontro dela, não permitindo que ela entre no bar, e ele fala: o que você está fazendo aqui, garota? Saia desse lugar, porque esse local não é bom para você. Esses homens são violentos. Clark sabia a tragédia que viria ao coração e à vida daquela garota se ela começasse a frequentar aquele local, e como ela seria corrompida pelas drogas, pelo álcool e pela prostituição. Outro dia, um motociclista estava bebendo no bar e ele estava por trás do balcão e de repente aquele bêbado já estava alcoolizado aos prantos, lembrando da época em que ele frequentava a igreja. Ele fala: se tivesse uma Bíblia hoje aqui, como eu queria lê-la. Clark prontamente pega a Bíblia por trás do balcão e dá para aquele homem, e aquele homem aos prantos começa a ler a Bíblia. Deus foi trabalhando no coração de Clark. O Senhor foi restaurando o coração daquele homem, mesmo atrás de um balcão. Certo dia, Clark deixou seus novos amigos motociclistas e voltou para o seu estado de origem. Pela graça e misericórdia de Deus, Deus restaurou seu casamento, e ele agora passa a ter uma nova vida com a sua família, sendo que aqueles motociclistas, 6 meses depois, cruzaram os Estados Unidos, indo ao encontro de Clark, e eles chegaram aos prantos na casa de Clark, e ele falou: Clark, volte conosco para casa. Desde que você foi embora, nós não conseguimos viver da mesma forma. Enquanto você estava lá, nós percebíamos que algo diferente existia. Enquanto você convivia conosco, nós percebíamos algo diferente em você. E quando você foi embora, Clark, algo ficou vazio. O que você tem, Clark? Nós queremos também. Fala para nós o que você tem. Resumo da história: Clark prega para aqueles homens e todos aqueles homens foram alcançados pelo Evangelho. O que é isso, meus irmãos? É Deus usando pecadores para salvar pecadores. Daniel T. Niles vai falar que evangelização é um mendigo dizendo para outro mendigo onde encontrar pão. Deus nos usa não é porque nós somos os melhores. Deus nos usa porque nós somos pecadores semelhantes aos outros. Qual é a diferença de nós? A única diferença é que nós somos pecadores que fomos já alcançados pela graça, enquanto outros ainda não são. Essa é a única diferença. Maior prova: você pecou hoje. Reflita comigo o que você fez. Reflita comigo onde você visitou, o que você visitou, para onde você olhou, com quem você falou, o que você escreveu, o que você pensou. Somos falhos.
Evangelização é um mendigo dizendo a outro onde encontrar pão. Martinho Lutero disse certa vez: a minha tarefa como pregador é colocar olhos nos ouvidos das pessoas. É por isso que nós pregamos, gente. É por isso que nós compartilhamos o Evangelho. É por isso que nós falamos desse Deus poderoso que muda a vida de pecadores e que muda a nossa vida diariamente. A igreja, ela é um grande hospital. Não pense que na igreja você vai encontrar pessoas perfeitas. Não vamos. Talvez eu seja um dos mais lascados aqui, desculpa falar desse jeito, mas é verdade. Somos falhos, pecadores. A igreja é um grande hospital onde pessoas em momentos diferentes da vida estão sendo tratadas pelo médico dos médicos, aquele que vai nas áreas mais profundas do nosso coração, que penetra a nossa alma e faz o que ninguém mais pode fazer, somente Ele. Por isso que Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Você sabe o que Deus quer que você saiba? Você sabe o que Deus quer que você saiba? A última lição que nós vamos aprender com Jonas. Primeira, nós aprendemos que nós precisamos saber que Deus governa. A segunda que nós acabamos de ver, nós precisamos saber que Deus Ele restaura. E por fim, nós vamos perceber com essa história de Jonas, que Deus salva. Mesmo ele sendo desobediente, mesmo ele tendo fugido, pela graça e misericórdia de Deus ele foi restaurado. E agora, no coração do arrependimento, os posicionamentos começam a ser colocados no lugar. Olha só o que Deus mostra aos marinheiros que não eram convertidos. Ele ensina para os marinheiros, olha só, para esses pecadores, ele ensina que a sua ira não pode ser aplacada por nada, a não ser, vejam só o versículo 13, ao invés disso, os homens se esforçaram para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado mais violento. Os marinheiros percebem que não conseguem fugir da ira de Deus. Os marinheiros começam a ter temor nos seus corações. Não temos como aplacar a ira de Deus. Nós não temos como fazer isso. Isso é uma lição, gente. Deus ele está mostrando isso aos marinheiros, que as suas vidas, prestem atenção nisso. Deus ele está mostrando aos marinheiros que as vidas deles, as vidas ali, só poderiam ser salvas através de uma outra vida. Naquele momento, os marinheiros percebem que para eles serem salvos, uma vida teria que ser sacrificada. Por isso que no verso 14, o temor já tomou conta dos corações deles. Eles falam assim: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer, por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa por matar um inocente. E olha o temor aqui, olha o temor, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejava. Eles entenderam que tudo aquilo estava acontecendo pela justa ira de Deus. Eles não querem derramar o sangue inocente. Quanta emoção aqui nessa oração que os marinheiros estão fazendo, quanta súplica, quanto clamor. Chegamos à salvação quando temos consciência da nossa culpa e quando nós temos consciência da nossa perdição. Chegamos à salvação quando nós temos de fato compreensão da nossa culpa e da nossa perdição. Quando eu pergunto para uma pessoa: se você morrer hoje, você vai para onde? Aquele que é alcançado pelo Evangelho, ele vai falar: eu vou para o céu. Mas você vai para o céu por quê, meu irmão? Eu vou para o céu não é porque eu mereço. Eu vou para o céu, entendendo que sou um miserável pecador condenado ao inferno, mas por causa da ira de Deus eu deveria ir para o inferno, mas pelo fato de Jesus ter morrido pelos meus pecados na cruz, eu entendo agora que eu posso ser salvo.
E é por isso que eu sou salvo, não porque eu mereço, mas porque Ele fez por mim. Quando nós temos consciência da nossa culpa, ou quando nós temos consciência da salvação, essa culpa e esse conhecimento acerca da perdição ficam claros na nossa mente. Você é salvo? Se você é salvo, qual é a resposta que você dá para mim? Para onde você vai? Se você morrer hoje, para onde você vai? Que clamor desses marinheiros, gente, que clamor. É engraçado porque quando a salvação ela toca o coração de um perdido, ele se expressa da melhor forma possível, tentando responder acerca daquilo que ele está ouvindo. E é interessante porque uma vez um índio americano ouvindo o evangelho por um tradutor, ele entendeu o evangelho na hora e ele começou a falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que ele fez isso? É engraçado. Ele fez isso porque esse era todo o inglês que ele tinha. E ele compreendeu o evangelho, só que ele achou que o evangelho ele só poderia responder ao evangelho em inglês. Então ele usou todo o inglês que ele tinha para responder acerca da salvação que ele estava compreendendo naquele momento. Gente, percebem? Quando o evangelho ele entra nas nossas vidas, quando a salvação ela vem ao nosso encontro, nós não temos mais como nos conter, nós não conseguimos mais nos segurar. Nem sempre a gente consegue expressar o que está dentro de nós, isso é a verdade. Nem sempre você vai conseguir expressar. Às vezes as palavras elas não são suficientes. Salmista 139, versículo 4, antes que a palavra chegue à minha boca, você já sabe. Às vezes nós não conseguimos, e às vezes só um suspiro e um sussurro é o que vem nas nossas bocas, e muitas vezes são lágrimas que caem dos nossos olhos, porque as palavras não são suficientes. Quando a salvação ela entra na nossa vida, quando o evangelho da cruz se torna claro entre nós começamos a responder à salvação com atitudes práticas. Quais são as nossas atitudes práticas respondendo àquilo que Jesus já fez conosco, já fez por nós? O verso 16 diz que os marinheiros, ao verem isso, eles adoraram ao Senhor com temor. Depois que Jonas foi lançado ao mar, o verso 16 diz que eles adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Deus está ensinando obediência agora a esses marinheiros. Deus está ensinando, depois da pregação de Jonas, obediência aos corações desses pecadores. Gente, Deus os salvou, agora Deus está ensinando eles a adorar. Eles não conheciam um Deus como o Deus de Jonas, não conheciam. Stuart Elliott vai dizer que Jonas foi o maior missionário de todos os tempos que fracassou. Porque, embora em meio a atrapalhadas e vários percalços, pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor o usa para alcançar a vida de pessoas. O maior missionário de todos os tempos que fracassou. Porque até então, naquela época, não houve uma pregação, uma única pregação que salvasse mais de 130 mil pessoas. E essa foi a pregação de Jonas no capítulo 4. Embora ele tenha fracassado em vários aspectos. Será que nós fracassamos? Será que nós somos falhos também? Será que nós erramos? Será que nós agimos certo todas as vezes?
Será que nós somos fiéis diante do Senhor e fazemos de fato o que Ele quer todo o tempo? A gente percebe aqui que a salvação desses homens é somente pela graça. A gente começa aqui a perceber que a salvação desses homens não é pela capacidade de Jonas. A gente começa a perceber aqui que a salvação é pela graça e pela misericórdia de Deus. E agora, dentro do barco, a salvação encontrava o coração de pecadores. E no coração do mar, um pecador era salvo pela providência divina. O versículo 17 diz assim, que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Não temos como aplacar a ira de Deus, gente. Podemos desobedecer. Deus, Ele é misericordioso, mas sofreremos consequências. Deus, Ele é amor, mas Deus é justiça. Deus, Ele perdoa, mas as consequências dos nossos pecados não são retiradas. Não temos como aplacar a ira de Deus. E aqui, a gente não tem o que fazer. Olhando para esse texto, não tem o que fazer. J.I. Packer dizendo sobre esse momento onde a ira de Deus ela é demonstrada através de forma justa, através da sua justiça. Ele diz assim, que a ira de Deus é a sua justiça, reagindo contra a injustiça. A ira de Deus é a sua justiça reagindo contra a injustiça. E por que Deus faz assim? Por que Deus utiliza desses meios? Por que Deus salva gentios? Por que Ele olha para pecadores em alto mar e tem compaixão? Porque sempre existe um propósito centrado em Cristo. Tudo o que Deus faz tem como fim específico apontar para Cristo. Eu termino aqui essa história indo lá para os evangelhos, olhando para o evangelho de Mateus 14, versículos do 38 ao 30, do 38 ao 40, Jesus falando assim, na narrativa diz que alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. E ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Tudo que Deus faz, em toda a parte, de uma forma ou de outra, tenciona focar a atenção em Cristo. Os roteiristas, eles preparam a história do espetáculo. O Velho Testamento, assim como o Novo, eu costumo dizer que é um grande palco de teatro, onde os roteiristas trabalham preparando o enredo da peça, os atores coadjuvantes estão preparando, ensaiando para interpretar os seus papéis, o cenário está sendo montado, e naquele grande dia, quando o espetáculo será apresentado, nós sabemos que existe o ator principal, e o grande ator principal desse espetáculo é Cristo. E todo o Velho Testamento, até chegar ao Novo, é a preparação desse grande teatro para a grande atração chamada Cristo Jesus morrendo na cruz pelos nossos pecados. Essa é a maior peça narrada na história da humanidade. Toda a história humana aponta para Cristo. Não temos como fugir de Deus. Não temos. Você pode tentar fugir de Deus, mas não tem como. Todas as vezes que você fugir, Ele irá ao seu encontro.
Ele é o Deus que governa, Ele é o Deus que restaura os corações quebrantados, Ele é o Deus que salva. Por isso que Ele não desiste dos pecadores. O que nós aprendemos no capítulo hoje? Nós aprendemos que Ele vai ao encontro de pecadores, por mais que a gente não queira servi-lo. E é interessante que mesmo nós fugindo da sua ordem, Ele nos pega e faz com que nós obedeçamos ela, por mais que nós não queiramos. Soberania de Deus, ela não tem como ser alterada. A.W. Tozer, falando sobre a soberania de Deus, disse que a soberania de Deus é como um barco que está saindo de Londres com destino a Nova York. Nesse percurso, as pessoas dentro do navio andam de um lado para o outro. E elas podem ir para a proa, elas podem ir para o sótão do navio. Entretanto, o destino final jamais será alterado. Os propósitos de Deus para a vida dos seus filhos não têm como ser alterados. Jonas tentou fugir de Deus, e na sua fuga ele tentou ir para Tarsis. Nesse percurso ele foi para a proa do navio, ele foi para o fundo do navio e ele dormiu, sendo que Deus não mudou os seus propósitos por causa da sua desobediência. Da mesma forma, comigo e com você acontece o mesmo. Se você diz que não quer obedecer a Deus, se engane, porque quando menos espera, Deus estará fazendo o que você quer que Ele faça. E outra, Deus estará fazendo com que você faça o que Ele quer, você desejando isso no seu coração, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu iniciei falando sobre a história de Ambrósio, governador de Milão, que se tornou bispo e futuro discipulador, mentor espiritual de Agostinho. Enquanto no caso de Ambrósio, que havia um clamor popular para que ele fosse bispo de Milão e pastor daquelas pessoas, o jovem israelense Jonas teve um chamado direto do próprio Deus. Percebam a diferença? Percebem? É impressionante isso, porque Deus, Ele chama pecadores. Deus chama pecadores para cumprir o seu bom propósito. O que é que você tem feito da vida hoje? Para onde você está indo? O que é que você está cursando? Quais são os seus sonhos? Eu termino o capítulo 1 de Jonas dizendo que, embora você tenha muitos sonhos, o que Deus revela para nós nesse primeiro capítulo desse episódio, que durará 4 semanas, é que os nossos sonhos muitas vezes serão ofuscados e passaremos a desejar coisas novas, passaremos a querer coisas novas. E se você foi alcançado pelo Evangelho, você não é mais dono da sua própria vida, você passa a ter um dono, porque Cristo governa as nossas vidas. E se Ele governa as nossas vidas, o que você vier a fazer será propósito dEle, para a glória dEle, através da sua vida. Deus usa pecadores com o propósito de glorificar o seu próprio nome. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque mesmo nós sendo pecadores inconstantes, terríveis, ó Pai, Tu continua sendo fiel, Tu continua sendo justo, Tu continua sendo amoroso, Tu não desiste de nós, Senhor. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes nós fugimos de Ti, Senhor. Muitas vezes nós não queremos estar na Tua presença. Muitas vezes desejamos o pecado, Senhor. Muitas vezes nos escondemos por causa das consequências do pecado. Muitas vezes, Senhor, nós fugimos de Ti porque sabemos a sujeira que existe dentro dos nossos corações. Só que mesmo assim Tu não desiste de nós, Senhor.
Muitas vezes tu nos manda ir para o norte, nós vamos para o sul. Muitas vezes, Senhor, tu abre as portas da tua casa e nós vamos para as portas do mundo. Muitas vezes, Senhor, tu nos pega pela mão e nós, como crianças rebeldes, Senhor, fugimos de ti. Só que tu não desiste de nós e tu vai ao nosso encontro no mais profundo abismo do qual muitas vezes nós não imaginaríamos estar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tu é misericordioso. Obrigado porque mesmo nós desistindo, tu não desiste. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a consequências de pecado ou de pecados, você vai ao nosso encontro, traz arrependimento aos nossos corações, muitas vezes nos pega no colo e nos coloca nos teus caminhos de volta. Obrigado, Senhor, porque foi isso que tu fez por nós. Obrigado, meu Deus, porque olhando para a história de Jonas, o capítulo 1 é isso que narra para nós. Um Deus misericordioso que vai ao encontro de um pecador e o restaura e ainda o usa para a glória do teu nome, mesmo sendo ele desobediente. Foi isso que tu fez conosco, Senhor. Éramos pecadores condenados a ir para o mais profundo coração do oceano da perdição. E tu vem, coloca o teu filho na terra para que ele morra, Senhor, pelos nossos pecados. E através da sua morte na cruz, agora nós fomos alcançados do mais profundo abismo para a redenção eterna. Por causa da salvação de Cristo, por causa da salvação através de Cristo, nós agora fomos alcançados e podemos respirar. Podemos olhar livremente, abertamente e glorificar pelo que tu fez por nós. Por causa disso, Senhor, a realidade hoje é outra. Por causa disso, Deus, porque a salvação entrou aos nossos corações, nós pecamos. Só que quando estamos em meio ao pecado, tu, Senhor, através do Espírito Santo, vem aos nossos corações e mostra a nossa iniquidade, nos leva ao arrependimento. É por isso, Senhor, que tu disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Obrigado, Senhor. É por isso que tu disse isso minutos antes de voltar para os céus e ficar à direita de Deus. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, nós não merecíamos isso, Pai, mas tu fez por nós. Obrigado, Senhor. Assim como Stuart Olliott disse que Jonas foi o maior missionário de todos os tempos que fracassou, muitas vezes nós fracassamos, muitas vezes nós erramos, Senhor, muitas vezes fazemos tantas besteiras, mas que a tua graça e a tua misericórdia venham ao nosso encontro, que a tua graça e a tua misericórdia nos salve, que a tua graça e a tua misericórdia transborde as nossas vidas, e que nós possamos olhar para todas as coisas erradas que fazemos, e que possamos refletir naquilo que tu disse, Pai, e está registrado para nós, que onde habitou o pecado, superabundou a graça. É a tua graça que faz com que nós estejamos de pé. Obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus.